Tinha casado há pouco tempo e tinha deixado de trabalhar. O meu marido resolveu oferecer-me um carro e ficou combinado que o carro ficaria em meu nome. No ato da compra, chegou a altura de assinar o documento, o vendedor passou para a mão do meu marido um papel para que ele assinasse. E esse papel era uma autorização do meu marido para a compra do automóvel. Eu fiquei muito espantada porque realmente nós até somos casados em comunhão de bens e não percebi porque é que era preciso esse documento. E ele perguntou-me, o vendedor, muito simples: minha senhora, a senhora trabalha? Não, não trabalho. Então, o seu marido tem todo o direito de saber onde é que a senhora foi arranjar dinheiro para comprar um automóvel. Havia a PIDE, fronteiras, muitas coisas proibidas, livros, músicas, filmes. As raparigas e os rapazes não podiam conversar, nem conviver uns com os outros e tinham que andar em escolas separadas e brincar em recreios separados por muros e por grades. Entrei para a escola em 1957 e quando comecei a trabalhar como professora primária, ainda eram usados precisamente os mesmos livros da época em que eu andei na escola. As raparigas não podiam vestir calças nem andar sem meias e os rapazes, quando cresciam, eram mandados para guerras longínquas. Muitos deles morriam por lá ou regressavam loucos ou estropiados. Não havia direito a voto para escolher os governantes e daí não podermos usar a nossa liberdade. Só após o 25 de Abril, em 1976, é que foi possível poderes votar. Como eras mulher, só votavas sob determinadas condições. Antes do 25 de Abril, apenas 7% das meninas tinham acesso ao ensino superior. Não podias ocupar lugares cimeiros na sociedade portuguesa. As mulheres eram sempre consideradas portuguesas de segunda. A jeito de brincadeira, posso dizer o seguinte: eu acabei o meu curso em 1969 e não me era permitido usar calças na sala de aula. Só quando ia para a praia é que eu as podia usar. O 25 de Abril foi fundamental para que a mulher fosse considerada um ser humano de pleno direito. Até à Constituição, a mulher era dependente do pai ou do seu representante até aos 21 anos e, se casasse, era dependente do marido para sempre. A mulher tinha que pedir autorização ao homem para exercer uma profissão, para comprar qualquer coisa. A decisão da morada era do marido, inclusive para sair do país tinha que ter uma autorização escrita do marido. Antes de 25 de Abril, uma jovem, uma mulher, não era bem vista entrar num café. Os cafés eram apenas reservados a homens. Eu lembro na altura, um dia fiz uma aposta com as minhas amigas para ir comprar uns chicletes. Disse: eu vou sozinha e vou. Entrei. Quando entrei, todos os homens se viraram para mim e eu parei e saí e não comprei, claro. Portanto, as jovens eram muito limitadas na sua independência, mesmo as saídas. Tínhamos horas para dias para poder sair a passear, ao domingo, durante a tarde. Nunca até ao entardecer, não é? Tínhamos que ir cedo para casa. Não se podia andar de carro, muito menos com homens. Conversar com rapazes era tudo muito, muito complicado. Trás-os-Montes, cerca de 2 anos após o 25 de Abril, linha do Tua, e antes da minha paragem, um maquinista e um revisor estavam a discutir até que ponto é que a mulher poderia estar preparada para assumir as liberdades de Abril. Estavam nessa discussão quando de repente repararam que eu ia sair e então, como eu era mulher, eles perguntaram: ora, cá está esta senhora que nos vai dizer, nesta nossa conversa, vai desempatar a nossa opinião. Acha que a mulher está preparada para o 25 de Abril, para esta liberdade toda que agora temos? E eu disse: a mulher pode não estar preparada, mas pode perfeitamente ocupar também o mesmo papel, desempenhar o mesmo papel que um homem. E ele disse: mas sim, mas acha que está preparada para o fazer? Não, preparada não está, mas pode preparar-se. E eles, pouco convencidos que a mulher atualmente conseguisse fazê-lo.
Watinta Bafazi, Watintin Bogoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Manuela Tavares é ativista, feminista, fundadora da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, e especialista em estudos de género. É doutorada na área de estudos sobre as mulheres, com o tema Feminismos na segunda metade do século XX em Portugal. É investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos de Género e coordenadora do Centro de Documentação e Arquivo Feminista Helena Guimarães. Manuela Tavares é autora de diversos trabalhos sobre temáticas ligadas aos estudos sobre as mulheres, estudos de género e estudos feministas. Manuela, olá, bem-vinda. Bom dia. Estamos a celebrar a liberdade e por isso vamos falar de feminismo. Quais foram os principais direitos conquistados pelas mulheres com a Revolução dos Cravos e que amarras é que ficaram para trás? Podemos dizer que com o 25 de abril de 1974, a nova Constituição consagrou a igualdade entre os dois sexos. E o Código Civil de 1978 retirou muitas das amarras das mulheres, como, por exemplo, a figura do chefe de família, em que o homem punha e dispunha de tudo na família. Existiam determinadas situações, como, por exemplo, se uma mulher saísse de casa, nem que fosse para ir para a casa dos pais, vamos supor uma situação de violência, a lei possibilitava que o homem a trouxesse de novo para o lar conjugal de uma forma forçada. Existiam situações como, por exemplo, o marido podia abrir a correspondência da mulher, ela não podia exercer uma atividade profissional sem autorização do marido. Enfim, há situações de amarras nas leis que se refletiam depois nas amarras na vida, que com o 25 de Abril se conseguiram ultrapassar. E as mulheres tiveram um papel fundamental neste mesmo 25 de Abril, porque foram das primeiras também a sair à rua, aquela imagem simbólica da mulher a colocar o cravo na espingarda do soldado. Não é por acaso, é porque elas vieram mesmo para a rua. Foram também das primeiras a fazer uma série de mudanças também na vida, na própria vida delas e na sua situação. Por exemplo, em muitos bairros existiam casas vazias e elas foram as primeiras a ocupar essas casas e a exigir o direito à habitação. Muitas mulheres, estou-me a lembrar agora da fábrica da Sovental no Montijo, em que elas ocuparam a fábrica abandonada pelos patrões e geriram essa fábrica durante vários meses com a matéria-prima que tinham. E lembro perfeitamente que a associação a que eu pertenço, a UMAR, as ajudava a vender os fatos de treino nas ruas da Baixa, em bancas de militância e de apoio a elas. Portanto, as mulheres souberam até gerir fábricas. Elas tiveram uma atitude revolucionária em muitas situações nos locais de trabalho onde estavam, insurgindo-se contra os controles das idas à casa de banho, insurgindo-se contra os patrões que naquela altura abandonavam as fábricas, como eu já referi, e que elas pretendiam dar continuidade ao seu trabalho. Então, este 25 de Abril teve um significado muito grande na vida das mulheres. Como algumas disseram, foi um libertar, um poder sair à rua, tomar a palavra, e é verdade que tomaram a palavra pela primeira vez em grandes assembleias, falaram, não era normal isso acontecer, não é? Então esta libertação da voz das mulheres foi extremamente importante neste período histórico. Aquele poema muito bonito da Maria Velho da Costa, há uma frase muito gira que ela diz assim: elas trataram as pessoas letradas, não é? Por tu, quer dizer, ganharam força para chamar por tu às pessoas mais letradas. E também outra frase que ela diz muito gira, disseram às mães: ó mãe, seguro-me aqui nos cachopos que eu vou a Lisboa dizer-lhes como é. Portanto, isto significa realmente o papel muito importante que elas tiveram.
No entanto, também temos que dizer que houve desafios que Abril não conseguiu cumprir. Nós não podemos fazer anacronismos na história, nem podemos dizer, tinha que ser assim, não é? Todas as questões têm os seus contextos históricos, sociais, políticos, mas é um facto que as questões da violência sobre as mulheres, que hoje ocupam grandes notícias na comunicação social, em especial quando elas morrem, infelizmente. Naquela altura, esse problema não foi tomado em mãos. Apesar de movimentos feministas noutros países, nomeadamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, em França, no início dos anos 70, terem colocado publicamente esta questão da violência contra as mulheres. Mas em Portugal demorou 30 anos, ou quase 30 anos, a que as questões da violência surgissem na agenda política. Há motivos, há razões para isso, sabemos, uma grande fragilidade dos feminismos em Portugal, também que decorre dos 48 anos de fascismo, de falta de liberdades, e de uma mentalidade que se foi formando, não é? Que ainda hoje se reflete na nossa sociedade. Mas existiram desafios que não foram totalmente cumpridos. O caso da violência, o caso da separação, da procriação da sexualidade, ou seja, as questões da sexualidade, o direito à contracepção e o direito à interrupção voluntária da gravidez. Embora, relativamente à contracepção, a seguir ao 25 de Abril, o então secretário de Estado da Saúde, Albino Aroso, implantou nos centros de saúde as consultas de planeamento familiar, o que foi muito importante. No entanto, como nós sabemos, a contracepção não resolve todos os problemas e falha. E nem toda a gente tem acesso a ela também. Exatamente. E existiam milhares de mulheres que faziam nas mais difíceis condições abortos clandestinos. Felizmente, só em 2007, e após um segundo referendo, é que conseguimos que as mulheres possam interromper a gravidez em condições de segurança e de saúde no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, o facto desta questão ter demorado tanto tempo a ser resolvida, assim como as questões da violência contra as mulheres que não foram colocadas na agenda política da altura, também trouxe problemas em relação aos feminismos em Portugal. Podemos dizer que o 25 de Abril resolveu muita coisa, o 25 de Abril foi extremamente libertador para as mulheres, mas não conseguiu responder a determinados desafios que também estavam colocados. Foi com o 25 de Abril que se começou a falar de feminismo? Não. Diremos que a palavra feminismo ainda era palavra proibida nessa altura. Falava-se em direitos das mulheres, mas feminismo não. Essa palavra mal amada e mal interpretada teve que esperar pelo avanço dos estudos na própria academia e para que também algumas organizações de mulheres, entre as quais a UMAR, tivessem a coragem, por exemplo, de a colocar na agenda política. Nessa altura não era um perigo para a mulher ser feminista? Ainda hoje há mulheres que dizem eu cá defendo os direitos das mulheres, mas assumir-me como feminista é difícil. Felizmente que muitas jovens, e têm ajudado a este desbloqueio, começaram a assumir-se nas redes sociais, formando determinados grupos, coletivos feministas, e isso também tem sido muito importante. Por isso podemos dizer que hoje esta palavra mal amada e mal interpretada começou a ganhar passos, a fazer passos mais avançados. Sobre a interpretação dos feminismos, também é preciso dizer que existem diversas correntes e muitas mulheres identificam o feminismo apenas com uma corrente e não se quer identificar muito com ela, porque, enfim, é muito radical, porque ainda existe aquela velha história de que as mulheres queimaram sutiãs nos Estados Unidos. Não sabemos bem se foi verdade ou não, mas se foi verdade também não vem nenhum mal ao mundo por esse facto. O que acontece é que as mulheres também queriam ter o corpo liberto. Sabemos que durante muitos anos, século XVI, XVII, as mulheres usavam aqueles espartilhos horrorosos, não é? E, portanto, o sutiã não sendo um espartilho, mas para uma jovem que não tinha necessidade dele, também era uma libertação, livrar-se do sutiã, não é? Mas essa história mal contada, real ou fictícia,
acabava por ser muito falada nos órgãos de comunicação social, em especial nessa altura, e que tem repercussões até à atualidade, acabavam por não se querer identificar com essa corrente de cariz mais radical. E hoje existem feministas também que por todo o mundo acabam por assumir esse maior radicalismo nas suas lutas, o que é importante até, porque para fazer certas rupturas é preciso ter coragem também para usar determinadas atitudes mais radicais. Uma das mulheres que deu testemunho para o início deste episódio dizia-me que a mudança de mentalidade foi muito mais lenta do que a lei. Como é que evoluiu a visão da mulher durante este período? Tem toda a razão, porque é mais fácil alterar as leis do que fazer com que as leis sejam aplicadas à vida e as mentalidades possam mudar. Quando hoje nós dizemos que temos ainda na sociedade uma mentalidade sexista e existem atitudes machistas que nós sabemos que dominam ainda, não é por acaso que nós dizemos também que vivemos ainda numa sociedade com muitos resquícios patriarcais. É porque existe essa hegemonia masculina na forma de fazer política, no dia-a-dia, nos cotidianos das mulheres, naquilo que se passa dentro das suas casas. Na própria educação ainda. E na própria educação. Os estereótipos de género ainda não estão totalmente eliminados dos manuais escolares e também não estão totalmente eliminados do ensino. Ao fim e ao cabo, quando nós falamos de feminismos, não é para dizer que as mulheres são superiores aos homens ou para dizer que queremos uma sociedade em que as mulheres dominem. Não é nada disso. É uma sociedade equilibrada, em que homens e mulheres tenham os mesmos direitos nas leis e na vida e onde as mulheres não tenham que fugir de casa com os filhos porque são batidas e se arriscam a ficar sem vida. São situações contra as quais ainda temos muito que lutar, homens e mulheres, não é? Mulheres e homens mais conscientes também desta situação. Os homens... Ou seja, ainda precisamos de arregaçar as mangas. Muito arregaçar as mangas. E pessoas como eu, com quase 70 anos, não é? E com mais de 30 anos destas lutas, têm muita esperança nas novas gerações de mulheres. Sempre que as ouvimos falar, ou na rádio, ou nas redes sociais, ou quando existem debates e elas se afirmam, é essa nova geração que vai dar continuidade a todas estas lutas para que finalmente nós possamos ter uma sociedade em que homens e mulheres tenham efetiva igualdade. 46 anos envolvidos, estamos prontos para outra revolução a favor do empoderamento da mulher? 46 anos envolvidos, existem muitos direitos que recuaram. É preciso dizer isso e hoje, cada vez mais, sentimos que a nível mundial e na própria União Europeia existem muitas conquistas que estão em causa. Muitas conquistas que estão em causa. A situação que vivemos de pandemia, que deixa as mulheres em casa, confinadas, a ter que fazer os teletrabalhos e a ter que cuidar dos filhos, em especial quando são famílias monoparentais baseadas na mãe, ou quando, existindo um casal, existe o estereótipo de que a mulher é que cuida melhor, portanto, a mulher faz o teletrabalho, ajuda os filhos e as filhas nos trabalhos da escola, trata dos afazeres diários da casa. Isto é uma sobrecarga enorme, que as perturba também emocionalmente, até as culpabiliza de não conseguir fazer tudo. Esta situação em casa, do ponto de vista mental, de saúde mental, da vida das mulheres, terem que viver com um agressor em casa, porque têm receio de sair de casa nesta situação, porque o Covid pode estar a espreitar lá fora. Como é que elas fogem para uma casa-abrigo com os agressores em casa, levando os filhos? É muito difícil. Então, devem existir mulheres que estão a viver situações de terror, mas que têm que ir aguentando, antes querem ir aguentando até isto passar. Nós sentimos que o boom das queixas de violência vai ser depois, porque elas estão confinadas e este confinamento leva ao seu silenciamento e a aguentar tudo. E isto preocupa-nos muito, porque são situações de violência que se estão a agravar e esperemos que não haja mais femicídios também nestas situações.
já houve um ou dois, mas que não existam mais. Nós, como uma associação de mulheres que trabalha muito as questões da violência, já fizemos algumas recomendações ao Ministério da Justiça e não só, para que nestas situações sejam os agressores a sair de casa e não as mulheres. As mulheres devem ficar nas suas casas com os seus filhos e deve existir uma retirada imediata do agressor de casa, ou para uma prisão domiciliar em casa de familiares ou outras situações que sejam encontradas, mas não terem que ser as mulheres a sair com os filhos de casa. Não tem sentido neste momento. Até lhes dá um ar de clandestinas. Pois é isso mesmo. E nós sentimos que as consequências sociais e económicas desta crise vão ser muito mais gravosas para as mulheres. Maior desemprego, mais precariedade, situações em que as entidades patronais são capazes de achar que é melhor elas ficarem em casa a fazer o teletrabalho. O teletrabalho é muito exigente, as pessoas julgam que não, mas é muito exigente. E isso, como as creches também não são baratas, quantas mulheres é que não são capazes de ficar nestas situações para aguentar as despesas familiares quando os rendimentos vão ficar mais baixos. Isto deve-nos fazer pensar no futuro que vem aí, e esta grave crise económica e social, que, como dizem, é a maior desde a Segunda Guerra Mundial, vai ter muitos reflexos sobre as mulheres e se isto não vai implicar perda de conquistas. É muito curioso, o 25 de Abril trouxe as mulheres para a rua, a pandemia mandou-as de volta para casa. Exatamente. Mas sabe que dentro de casa também se pode lutar. Ontem a UMAR fez uma conferência assim Zoom, onde na base daquela canção do José Mário Branco, aqui dentro de casa, mas com uma letra um bocadinho alterada, tivemos a liberdade de fazer isso. Não cantámos, porque não sabemos cantar como o José Mário Branco, mas dissemos o poema dele em várias regiões do país, Braga, Porto, Lisboa, e nós acabámos por sentir, quando estávamos a dizer aquilo, estamos em casa, mas aqui dentro de casa também temos que continuar a lutar. Manuela Tavares, viva a liberdade! Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, fascismo nunca mais e machismo também nunca mais, já agora. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.